amores, bom dia. Hoje são dia 6, nós vamos finalizar essa parte de história, tá? Nós vamos estudar hoje sobre os meios de transporte nas páginas 36 a 40. É a nossa aula 1 e depois nós vamos estudar convivendo com o trânsito, tá? Das páginas 41 até a 46. Bom dia para você, vamos estudar, pega seu livro. Vamos lá, página 36 até 40, aula 1, tá bom? Bom, os meios de transporte, tá? Os seres humanos, eles sempre buscaram formas, né, de se movimentar, de levar seus alimentos, utensílios e suas cargas de uma forma mais fácil e mais rápida, tá? Nesse período, que era chamado de pré-história, os homens e as mulheres, eles eram nômades. Isso quer dizer que não possuíam essa moradia fixa. Eles habitavam um espaço enquanto eles conseguiam coletar legumes, verduras, né, frutas, ainda caçavam também. Então, quando esses recursos se tornavam insuficientes para esse grupo de pessoas, eles procuravam outros espaços, né, para morar, né, e assim viviam em diversos grupos diferentes. E essas mudanças que esses grupos de pessoas faziam não era tão simples assim. Podia demorar muitos dias ou muitos meses, e eles levavam muitas coisas, levavam o que caçavam, levavam os utensílios, né? Tanto de um lugar para o outro. Então, com tudo isso veio a invenção da roda, né? A roda por esses seres humanos do passado possibilitou essa nova forma de transportar essas cargas, esses alimentos e esses utensílios, tá? Para tanto os homens como as mulheres. Nem sempre existiu a roda, né? Então, os seres humanos, eles foram desenvolvendo cada vez mais os meios de transporte, até que os conhecemos nos dias de hoje, né? Para que você entenda melhor, nós vamos dividir os meios de transporte em 3 categorias: terrestres, aquáticos e aéreos. O transporte terrestre é o movimento de pessoas e mercadorias por terra, tá? Por avenidas, por ruas, por estradas, por viadutos, por pontes, entre outros. Existem vários tipos de meios de transporte terrestre, né? Eles são essenciais para a nossa vida, porque através deles, os seres humanos, né, nós podemos nos locomover tanto para lugares mais próximos como para lugares mais distantes, tá? Você vai até a escola, que é pertinho de carro, você vai até o mercado, que é pertinho de carro, né, de moto, de ônibus, ou até mesmo para grandes distâncias. Você pode viajar de um município para outro, você pode se deslocar de um estado para outro, tá ok? Então, olha lá, tudo isso pelas vias terrestres, tá? São diversos tipos de meios de transporte terrestre, e cada um tem a sua importância para as pessoas, bem como cada um é propício, né, para percorrer essa distância. E os meios de transporte também podem ser divididos em 2 subcategorias, tá? Os rodoviários e os ferroviários. Os rodoviários, por exemplo, são a bicicleta, o carro, o ônibus, tá? E os ferroviários, o trem, o metrô, tá bom? Aqui embaixo na página 37 você tem algumas imagens, né, de alguns exemplos. No início da página 38 você também tem os exemplos de mais alguns meios de transporte, tá? Vamos agora falar um pouquinho dos aquáticos, né? A história desses transportes aquáticos, ela é tão antiga quanto os meios de transporte terrestres. Quando os seres humanos perceberam que era possível flutuar sobre os rios, sobre os lagos e sobre os mares, com pedaços de madeira, eles foram desenvolvendo esses transportes aquáticos. Os meios de transporte aquáticos, não é? Eles eram movidos pela força dos homens, das mulheres, através de remos, né? Pela força do vento, das correntes marítimas, e com o passar do tempo é que foi se desenvolvendo, né? E permitindo essa evolução desses meios de transporte. Aqui no final da página 38 você vê alguns exemplos, tá? Desses meios de transporte aquáticos. E os aéreos? Os meios de transporte aéreo são os mais recentes que a humanidade desenvolveu, né? Os meios de transporte aéreos, eles são muito modernos e foram responsáveis por reduzir o tempo de longas viagens. Eles também costumam ser dos meios de transporte mais caros. Aqui na página 39, você vê algumas imagens, tá? Durante muito tempo, esses transportes aquáticos foram os principais meios de transporte para conectar longas distâncias, né, pelos mundos, tá? Foi através do desenvolvimento dessas embarcações de madeira que os portugueses desenvolveram as caravelas,
que se tornaram o meio de transporte mais veloz do século XV. Vamos para as atividades. Número 1, você vai fazer um desenho do principal meio de transporte que você utiliza para ir para a escola, tá? É uma atividade pessoal. 2, quais são as duas subcategorias dos meios de transportes terrestres? Nós também já conversamos. Cite os 2 meios de transporte terrestre que você mais utiliza, também é uma pergunta pessoal, tá? Qual tipo de meio de transporte é mais recomendado para longas distâncias? É o terrestre, é o aquático ou é o aéreo? Você vai responder aí nessa questão. 5. De que maneira os meios de transporte aquáticos eram movidos no passado? Nós acabamos de conversar, né? Faça uma busca na internet sobre um meio de transporte aéreo que não aprendemos nessa aula e escrevemos o nome dele. Quando foi inventado, por quem e para quem ele é usado. Também é uma atividade pessoal. Você vai fazer essa pesquisa e vai anotar aí a seu gosto, tá bom? Um beijo para você. Vamos para a aula de número 2. Vamos lá? Convivendo com o trânsito, páginas 41 até a 46, tá? Todos os dias, né, ao sairmos de casa, nós encontramos pessoas se movimentando em diversos pontos, tá? Por onde nós passamos. Nas ruas, nos bairros, nas cidades, até mesmo nas estradas, né? Toda essa movimentação é feita de diversas maneiras, a pé, de bicicleta, de carro, de moto, de ônibus, entre outras formas. A esse variado conjunto de tipos de meios de transporte e de pessoas que circulam, né, entre nós nos espaços públicos, quase que a todo momento nós chamamos de trânsito, tá? Mesmo assim, nós não podemos esquecer, né, que o trânsito, ele, para funcionar normalmente, de forma tranquila, é necessário que tanto os veículos como as pessoas que ali circulam, né, entendam que a maneira correta é respeitando a sinalização, é respeitando todo o sistema de trânsito, tá? Para que isso aconteça, todo o sistema de trânsito necessita de avisos que indiquem como, né, se deve comportar tanto os automóveis quanto as pessoas que circulam, né, que fazem parte desse sistema. A maior parte desses avisos está indicado nas placas de sinalização e todas elas têm a função de orientar o trânsito. Na página 42 você tem algumas imagens, tá, de placas, né, de sinalização do trânsito, tá? Essas 3 placas acima são alguns exemplos das que nós podemos encontrar no trânsito das nossas cidades e cada uma delas possui uma informação, tá? A primeira significa que o motorista deve parar, tá bem grande aí, né? Parar no cruzamento. A segunda indica um limite de velocidade que é de 60 km por hora, tá? E a última indica a mão dupla, tá? Nessa estrada que tem essa plaquinha, setinha para baixo, setinha para cima, setinha para baixo, indica que é mão dupla, tá? Tanto o carro pode ir quanto o outro pode vir, tá bom? Na mesma pista, tá? Nos 2 sentidos de direção. Apesar de indicarem informações diferentes, todas elas são destinadas aos condutores, aos motoristas, tá? Aquelas pessoas que estão dirigindo os automóveis, tá bom? Em geral, essas placas de trânsito, elas buscam estabelecer limites e ordem aos motoristas, para que tenham um trânsito seguro. Elas não só se direcionam ao motorista, mas também aos pedestres, né? Nós temos que respeitá-las, também ajudarão na segurança de todos, tá bom? Além dessas placas, há um objeto grande de importância para todos que estão nas ruas, seja para os pedestres, que são as pessoas que estão a pé, ou para os condutores, que são os motoristas dos veículos, tá? Que é o semáforo, né? Você conhece como sinal de trânsito. Esse aparelho que tá aí embaixo, olha, na página 42 você vê a imagem dele, tá? Ele transmite essas informações para que os motoristas possam andar com os carros, os pedestres, né, eles possam ficar parados, informando que os pedestres podem andar e que os carros devem parar, vice-versa, né? Vamos ver o semáforo, entender as mensagens que ele manda? Bom, vamos lá. Quando o semáforo está para os motoristas, né, para os condutores, quem está de carro, de moto, de caminhão, de ônibus, olha lá. Quando o sinal está vermelho, o semáforo está vermelho, o motorista ele deve parar com o carro, tá? Quando está amarelo, ele deve ter atenção para esperar para ver se é para parar ou se é para seguir. E o verde é que ele pode seguir, tá bom?
E quando é para os pedestres, olha lá. Quando é para os pedestres, o vermelhinho indica pare, tá? E quando é verde, olha lá o bonequinho caminhando, indica que ele pode andar, tá bom? Observem a diferença dos dois semáforos, tá? Semáforo para os motoristas e o semáforo dos pedestres, tá bom? Essas cores são fundamentais, né, nas mensagens que elas estão passando, tá? O sinal vermelho pare, quando essa luz está acesa para o condutor, ele deve parar o veículo, tá? Quando ele está acesa para o pedestre, ele deve ficar esperando, né, paradinho. O sinal amarelo, o motorista deve ter atenção, tá? Essa cor encontramos no semáforo de motorista, né? Quer dizer que o condutor deve frear o carro, pois o sinal já vai ficar vermelho, tá bom? Ou vai ficar verde, tá? Sinal verde significa quando a luz estiver acesa para o condutor, que ele pode prosseguir com o veículo, tá bom? Quando ela estiver acesa para o pedestre, ele deve ficar ali, paradinho, na faixa de segurança aguardando, tá bom? É importante a gente saber que esses sinais de trânsito funcionam sincronizados. Isso quer dizer que quando o semáforo do motorista estiver verde, o do pedestre vai estar vermelho. Dessa forma, quando o motorista estiver vermelho, o do pedestre estará verde, tá bom? Aqui embaixo, você tem nessa imagem na página 43, né, da faixa de pedestre, tá? Junto aos sinais, quase sempre nós encontramos alguns riscos no chão, né, como demonstra aí embaixo. Essa é a faixa de pedestre, tá? Esse é o lugar destinado aos pedestres. Quem está a pé só pode atravessar as ruas na faixa de pedestre, tá bom? Quando o semáforo do pedestre estiver verde, tá? Como segurança é muito importante, é sempre bom olharmos para os dois lados, né, da pista antes de atravessarmos, mesmo que o semáforo esteja indicando que nós podemos atravessar, tá? Sempre não confie, tá? Você sempre tem que dar aquela olhadinha para os dois lados, mesmo o sinal fechado para os condutores, tá? Ao respeitarmos todas essas placas, todas essas sinalizações, nós conseguimos construir sim um trânsito mais seguro, tá? Para todas as pessoas, para todos os condutores e para todos os pedestres, ok? O trânsito na zona urbana e na zona rural, tá? Nas ruas das zonas rurais do nosso país é possível, né, que nós encontremos muitas pessoas andando de bicicleta, transportando alimentos e cargas com charretes, né, com carroças e muitos pedestres, tá? Nós encontramos poucos carros, caminhões e ônibus nesse espaço rural. Isso faz com que o trânsito de pessoas ocorra de maneira mais simples e até mesmo com menos acidentes. O número de carros ajuda a manter o ar que nós respiramos mais puro, tá? Por outro lado, o número de carros na zona rural, né, que é menor. Então, mantém o ar da zona rural um pouco mais puro. Por outro lado, as zonas urbanas são marcadas por esse grande movimento intenso de pessoas nas ruas, nas avenidas, tá? Através do uso dos meios de transporte, dos carros, dos ônibus, né, das motos, dos caminhões, né, e dos pedestres nas ruas. Esse movimento intenso de veículos nas ruas termina por criar engarrafamentos, tá? Quando a rua está muito cheia, né, de carros, tá? E eles andam muito lentamente, como você observa aí embaixo na página 44 nessa imagem. Os engarrafamentos são um grande problema da vida urbana. Vamos para os exercícios? Número 1. Qual é o lugar onde nós devemos atravessar nas ruas? Nós acabamos de falar. Cite um problema relacionado ao movimento intenso de carros e em qual área da cidade ele ocorre, tá bom? Nós acabamos de falar aí, tá bom? Abaixo dos sinais, escreva qual é a instrução que a luz indica aos motoristas, tá? Explique o funcionamento do semáforo pedestre. 5. Explique com as suas palavras qual é a importância de todos respeitarem os sinais de trânsito, tá? E embaixo você vai ajudar o carrinho aí a achar o caminho de casa, tá bom? Bom exercício, finalizamos aqui a nossa parte de história, tá? Segunda-feira nós começamos a usar o nosso caderno de exercícios, as atividades do 4º bimestre e também o livro de informática. Beijo pra você, bom final de semana, qualquer dúvida é só chamar. Tchau!